Boa tarde, meus irmãos, meus amigos. Nós estamos iniciando pelas ondas amigas da sua web rádio Estação da Luz, o seu programa das terças, quintas e sábado, o programa O Eco de Além Túmulo. Como nós estamos falando, vai pela web rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a web rádio Estação da Luz ela tem um apoio, vamos dizer assim, institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e também do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Como nós falamos anteriormente, toda terça-feira, quinta e sábado, nós temos o programa O Eco de Além Túmulo, que é uma homenagem da nossa rádio ao primeiro divulgador do Espiritismo em terras brasileiras, que é o nosso Teles de Menezes, grande baiano, Luiz Olímpio Teles de Menezes. E nós vamos estudar hoje, como falamos na quinta-feira passada, nós vamos continuar com o estudo e educação da mediunidade dentro do nosso programa, né? Então, e vai logo aí vamos fazer a prece, a mensagem e o evangelho e voltamos em seguida. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz.
Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, que eu faça? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ananias. Sim, eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e vai à rua chamada Direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Senhor, de muitos tenho ouvido acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tu tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Irmão Saulo, recebas a tua visão. Muito bem, meus amigos. Por que nós escolhemos a chamada conversão de Paulo, em que a maioria de nós apenas observa e com muito carinho, com muito amor, aquilo que transformou todo o cristianismo nascente no que hoje nós vemos através do Espiritismo. Mas esquecemos que no fato de Damasco, a mediunidade, desculpa a expressão, corria frouxa, solta. Aí a gente pode enumerar algumas: a voz direta de Jesus, a audiência e a vidência de Paulo, a vidência de todos aqueles que ouviram, mas não viram, ouviram
viram a luz, mas não ouviram o som. Ananias também, né? Médium. Porque o que é mediunidade? É um desencarnado falando com um encarnado. Jesus falando com Paulo e se mostrando a Paulo e depois a Ananias. A mediunidade curadora de Ananias. Então, como o fato da conversão é muito grande, a gente não vê o pano de fundo que cerca essa coisa linda e maravilhosa que é a vida de Paulo. E nós já estudamos na semana passada boa parte das questões do estudo e da educação da mediunidade, por que estudo e por que educação, já que a mediunidade em si, ela é um atributo essencial do próprio espírito, assim como o pensamento, está lá na questão 23, se não me falha a memória, do Livro dos Espíritos. E por que estudar, já que nós estamos com ela inerente? Mas tudo requer uma educação e para que tenhamos essa educação, precisamos estudar. Todos precisam. E nós vimos qual é a maior necessidade do médium na questão 387 do livro Consolador, que Emmanuel fala muito claramente que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. Evangelizar-se a si mesmo é aquilo que Paulo, já no final da vida, e a gente vê que não é esse batismo que aí saiu, que ele mergulhou na água, que é um ato muito interessante, muito bonito, recheado de um carinho, de amor muito grande, aqueles que mergulham o seu coração no Evangelho do Cristo através das águas. Não temos nada contra, muito pelo contrário, a favor da beleza desse ato, mas isso só veio se completar quase 30 anos depois, quando já perto da final da vida, ele disse, não sei se é o Cristo que vive em mim ou eu que vivo no Cristo, combate, o bom combate. Então é uma conquista, né? É um estudo, é uma batalha. Então evangelizar-se a si mesmo é aquilo que Paulo fez durante mais de 30 anos, até que chegou ao ponto de dizer, eu não sei, né, se eu vivo dentro do Evangelho, o Evangelho vive dentro de mim. Então, Emmanuel, como um bom, maravilhoso seguidor de Paulo, não poderia dizer de outra maneira, e também não é porque Emmanuel está dizendo, é porque os espíritos superiores, no bem e no amor, falaram para Emmanuel, e ele, lógico, evidentemente, trouxe para Chico Xavier, e Chico trouxe para nós. E aí a questão 410, se não me falha a memória, é a antepenúltima questão do livro Consolador, que deveria ser um livro de cabeceira de todos nós, que mergulhamos no Espiritismo como uma rota de vida. Ontem nós assistíamos uma palestra do nosso irmão Haroldo Dutra, feita aqui no Brasil para o pessoal de Las Vegas. Tem duas casas amigas, posso dizer amigas e irmãs, que nós temos nos Estados Unidos, e ele falou algo muito interessante com relação ao espiritismo. Por que você quer tirar um irmão evangélico de dentro da seara do evangelismo, se isso foi planejado no plano espiritual para que assim ocorresse? E muito belo. A menina gravaram, quem quiser ver aí, Las Vegas, Allan Kardec Spirit Center, né? Lá de Las Vegas. Muito bonito o pensamento do nosso irmão Haroldo. E na questão 410, é feita uma pergunta ao querido Emmanuel, onde é que está o maior escudo do apostolado mediúnico, ou a maior barreira, o maior deslize, ou o maior percalço do caminho que pode existir no apostolado mediúnico? Por que ele não fala mediunidade? Porque ele já coloca aí como apostolado mediúnico, é aquilo quando nós resolvemos trazer para dentro de nós o evangelismo do Cristo, para que a mediunidade possa fluir de os olhos de Saulo,
Mas ele vem me perseguir, ele vem fazer maldade comigo, e se eu abrir os olhos dele, a primeira pessoa que ele que vai ver sou eu estou morto, meu pai. Jesus vai e faça. E Ananias foi. Então é essa coisa do evangelho em si, dentro de si, né? Mas onde é que está esse inimigo desse apostolado mediúnico, dessa coisa de você se dedicar inteiramente ao amor e à luz? E Emmanuel, no livro O Consolador, ele traz o primeiro e o segundo inimigo. Vamos passar aqui. O primeiro e o segundo inimigo da questão 410. E ele começa assim: o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. E não poderia ser diferente. Nós é que queremos, enquanto médium, fazermos diferente. Quando não tínhamos ninguém para culpar, culpávamos o diabo, quando éramos católicos, apostólicos, romanos. Vertemos pelo evangelismo, culpamos o Satanás, e chegamos no espiritismo, culpamos os nossos obsessores dos nossos erros. E Emmanuel é bem claro: o primeiro inimigo está dentro de nós. O maior obsessor não está fora, ele vive dentro da gente, entranhado. Assim como o mais belo ser que Jesus vê, e Deus também está dentro de nós. Emmanuel, o que agora fala assim, não foi buscar fora o que hoje ele fala, estava dentro dele. E Jesus viu, quando olhou nos olhos de Públio Lentulus, que tudo aquilo que 18 séculos depois, vamos dizer mais ou menos assim, mais 19 séculos depois, Emmanuel traria para nós. E o que é? E ele mesmo fala no livro Há 2000 anos, o que é 2000 anos para um espírito. Então ele viu, então está dentro dele, estava dentro de Emmanuel aquele erro. E ele teve que reaver, analisar todas as suas possibilidades. Então, dentro dele mesmo, frequentemente o personalismo, a ambição, a ignorância, a rebeldia voluntária. Bem interessante, né? Essa questão que o nosso irmão coloca de unir a ignorância com a rebeldia voluntária. Desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. No mundo onde popula, me desculpe, meus irmãos, a questão do direito, é meu direito, é meu direito, é meu direito, é meu direito, é muito direito. Poucas pessoas falam os seus deveres. Aí vem Emmanuel e diz: deveres. Se fizermos um estudo bem detalhado da obra dos 5 livros do Espiritismo, vamos ver que temos palavras-chave. Deus é a mais repetida, Jesus, amor, caridade. Utilidade é uma palavra, é útil, vamos fazer. Mas uma palavra que normalmente sempre ocorre ali e acolá, dentro dos 5 livros, é deveres. Muito raro tem a palavra direito. Então, desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Porque a mediunidade, segundo o próprio codificador, nosso querido Kardec, é algo santo que deve ser praticado santamente, religiosamente. Está lá no capítulo 10 do Evangelho, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graça o que recebesse de graça, né? Então ele coloca assim, quase que como se fosse um sacerdócio, né? A chamada mediunidade. E prossegue nosso querido Emmanuel: são fatores de inferioridade moral que, não raro, o conduzem a nós à invigilância e à leviandade e à confusão nos campos improdutivos. Tem um amigo nosso que ele falou um negócio muito interessante. Quando tem 10 pessoas jogando num time, ou 11 pessoas, vamos dizer assim, jogando num time em harmonia, o time vai para frente. Tem um ditado aqui, né? Remar para trás, como diz o outro, né?
Um rema para trás e outro para frente. Nada vai para canto nenhum. Ele diz, olha, mas se tem alguém que vê que eu estou produzindo muito e começa a observar, deixa de produzir. Então já são mais 11, são 10. E aí sucessivamente. Então, justamente nisso que nosso querido Emmanuel fala das questões das confusões e do campo improdutivo. Façamos a nossa parte e a parte do outro, ao outro, pertence. Nós não podemos, dentro do movimento espírita, fazer tudo. Então, uns tem que fazer divulgação, uns tem que dar passe, a água, um tem que varrer o centro, arrumar, um tem que presidir, alguém tem que presidir. Alguém tem que tomar conta do dinheiro, tem que fazer a secretaria a parte financeira, né? Então, mas eu não vou mexer. Mas temos, precisamos, né? Temos essas possibilidades todas. Então, nem todos podem fazer tudo. Então, esse trabalho tem que ser muito bem dividido. E eles contra esses inimigos que é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo. Mas que estudo? Tem aí uma interrogação. Tem uma interrogação. Seria só o estudo que nós fazemos 2 horas por semana, né, dentro das casas espíritas, inclusive nas federativas? Será que só isso enche, desculpa a expressão, a barriga? Então tem que ser algo a mais do que o estudo simplesmente na sua parte teórica e também na sua parte prática, que é muito interessante. Cosme, que vai estar aqui com a gente, num trabalho que ele fez sábado retrasado, foi colocado que hoje, nas casas espíritas, eles que não sabem por que razão, não se evoca mais os espíritos, não se faz mais experiências como o codificador fazia. Então, não é só o estudo teórico e prático de 2 horas, mas é a vivência incessante, diuturna, no trabalho na casa espírita. Lógico que a gente tem que ver o trabalho material que nos sustenta o corpo e as possibilidades do mundo, mas tem muitas casas que abrem 1 vez, 2 por semana. Nós sabemos das dificuldades que existem, mas precisamos rever essas possibilidades de um trabalho um pouco mais, com mais afinco em todas as horas, porque a dor campeia e muitas vezes ela não escolhe momento nem hora e precisamos ter essas portas abertas para receber esses nossos irmãos, assim como nós também, quando chegamos, encontramos as portas abertas. Pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço de autoconhecimento, a claridade do Evangelho. Humildade, boa vontade, o melhor esforço, a luz do Evangelho. A gente suprime tudo aquilo, né? A inferioridade moral, a invigilância, a leviandade, a confusão nos campos produtivos, baseado justamente nessa questão do estudo, de ler, de vivenciar, de praticar, de sair à rua, de fazer todas as atividades na casa espírita, trabalhando. Nosso irmão Assis Pereira, para mim, é o prótotipo do trabalhador. Ele faz tudo, todos os trabalhos, ele consegue realizar dentro da casa espírita. Então, você, ora será presidente, ora será o médio varredor, ora vai dar um passe. Então, tudo você tem que fazer, parte de assistência, da evangelização, tudo nós temos que fazer. É um trabalho gratificante, um trabalho com a mediunidade. O segundo inimigo, porque nós vimos o primeiro, que está dentro de nós, reside dentro de nós, mas a solução também reside dentro de nós. O próprio Emmanuel fala no final, né, com relação ao cultivo da humildade, o cultivo do estudo, da boa vontade, a luz do Espiritismo. E onde é que está esse segundo inimigo? E ele diz assim, que esse segundo inimigo é mais poderoso do que o primeiro.
E ele fica pensando, quem será, meu Deus? Será o nosso querido obsessor, né? Ou será, sei, aqueles que são contraditórios? Mas aí Emmanuel já diz assim, não reside nos campos das atividades contrárias à expansão do espiritismo. As trevas densas que brigam, feito loucas, muito bem organizadas, talvez mais bem organizado do que nós, a mediúnica reside dentro dessas atividades, daqueles que a mancheia, né, fazem questão, né, de negar sobre todos os pontos de vista a luz do Evangelho de Jesus em suas mais diferentes possibilidades dentro das diversas casas espíritas. Mas onde é que está esse segundo inimigo, mais poderoso do que o primeiro, mais poderoso do que em nós, que reside em nós, como Emmanuel falou, e a solução também reside em nós? E onde é que Emmanuel vai buscar esse inimigo mais poderoso? Quero mandar aqui um abraço para o nosso irmão Décio Soares. Que bom que você fez o exame, deu tudo certo, né, meu amigo? Mas no próprio seio das organizações espiritistas, é no meio da gente, não é no meio dos outros. É isso que Emmanuel nos diz. Está no próprio seio das organizações espiritistas, constituindo-se daqueles que se convenceu quanto fenômeno, sem se converter ao Evangelho pelo coração. Certa vez um amigo nosso fez uma brincadeira bem interessante. Ele disse o seguinte, ele estava fazendo um estudo, disse, olha, amanhã nós temos um trabalho para resolver em uma casa, e lá nessa casa, você tem uma ideia, tem um trabalho muito bonito na casa, e, e a mesa que a gente faz a palestra, ela começa a levitar, e ela fica lá em cima, no teto da casa, as cadeiras também sobem, ficam lá em cima, flutuando, e ali fica toda a equipe espiritual superior, e você aqui como médium, palestrante, falando. E ele perguntou quantas pessoas queriam ir fazer essa visita nessa casa, e a maioria dos alunos queriam ir, alunos antigos. Ele perguntou por que vocês querem, por causa do fenômeno. Ainda as mesas parece que não pararam de girar. O que me interessa, mesas que alteiam, que abaixam. Eu não tenho os livros, eu não tenho o Evangelho do Cristo, eu tenho o Primeiro Testamento, eu tenho o Segundo Testamento, eu tenho o Terceiro Testamento. Não satisfeito com tudo isso, Jesus nos entupiu, desculpa a expressão, só de Chico Xavier, 412, agora está 430 livros. Que mesmo que nós venhamos a ler todos nessa vida, precisamos de quanto tempo para estudar? Aí eu vou me afetar por uma mesa que gira. Ah, foi brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Então, se convenceu com relação aos fenômenos, sem se converter ao Evangelho pelo coração, trazendo para as fileiras do Consolador nossos caprichos pessoais. Quantas cartas são abertas e fechadas porque nossos caprichos pessoais não são atendidos? De vez em quando a espiritualidade ela faz isso, ela explode para dividir, né? E para multiplicar. Mas muitas vezes é isso, é um capricho. Eu quero que o passo seja assim, se não for assim, eu não quero e vou me embora e vou fazer outra coisa. E queremos implantar aquilo que nós achamos certo. Ainda é a tal da visita da verdade. Infelizmente, campeia. Quero mandar aqui um abraço também para Amadeu Ferreira, que está aí também nos sintonizando. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, seus caprichos pessoais, suas paixões inferiores e tendências nocivas. Não que Emmanuel queira dizer que aquele que já está há muito tempo, muitas vezes enraizado em erros, não deva ser aclarado. Mas tudo tem que passar por aquilo que Kardec mais tinha, o bom senso e a razão.
Então, tudo muito novo. Tudo é novo, eu já ouvi dizer assim, não tem mais nada de novo no espiritismo. Nada, é as mesmas coisas, os mesmos negócios de sempre, as mesmas ladainhas. Ontem, hoje, para os tempos de hoje, Haroldo, com aquela moçitude que lhe é característica, disse, não, meu irmão, ainda é o momento não. Podemos, sim, adaptar as conversas, mas não fazer modificações, porque agora as palavras são outras. E eu creio que nós não conseguimos entender o Primeiro Testamento, nem o segundo, imagina o terceiro, porque só um exemplo bem claro. Pedro se aproxima de Jesus e diz assim, mestre, o senhor sempre fala para a gente, eu disse na lei antiga e agora eu lhe digo isso, porque na lei antiga diz que eu tenho que perdoar 7 vezes. E o que é que o senhor diz? Ele disse, olha, Pedro, todo mundo sabe, 70 vezes 7. Ótimo, parece muito bom, maravilhoso. Mas será que eu já consigo perdoar 7 vezes o mesmo erro? Imagine meu amigo Amadeu Odécio me pedindo R$ 1.000 emprestado para me pagar daqui a 30 dias com 1.200, e daqui a 30 dias seu Amadeu e seu Delcio chega que nem se lembra dos 1.200, ainda me pede 2.000. Será que Tavares vai emprestar 2.000 para aquele que pediu 1.000 para pagar com 1.200 e não pagou, e está falando em 2.000 para pagar com 1.400? Raramente ele passa da primeira vez, as pessoas dizem assim, se é para fazer, faça bem feito, porque só comigo só uma vez. Pedro já se contentava em trabalhar às 7, Jesus disse às 70 vezes 7. E o Espiritismo vem dizer assim que é cada erro. Está lá seu Chico Xavier falando para a pobre da mulher, que contou 70 vezes 7, ela achava que era 490. Mas é cada erro. Então, se nós não conseguimos compreender o primeiro, imagina o segundo, o terceiro, e a gente fala sempre algo de novo. Então é isso. Então, é sempre as suas paixões, as tendências nocivas, as opiniões cristalizadas no endurecimento do coração, sem reconhecer na realidade que suas deficiências e extremidades dos seus cabedais íntimos, habituados ao estacionamento. Esses irmãos infelizes, todos nós, e aí a gente vai colocar aí, se a gente pudesse tirar aí, infeliz, botar, né, Amadeu, Tavares, Décio, todos as pessoas que nós conhecemos, normalmente nós desdenhamos, porque ele não está fazendo um quadro social do outro, isso é um quadro social nosso, o esforço próprio, única estrada para edificação definitiva e sincera. Vamos pegar o Evangelho de Jesus, cada um segundo as suas obras, é o esforço próprio. Bezerra de Menezes, por mais que nos ame, Cristo, por mais que nos venere, o Pai, por mais carinho que tem, eles não vão poder fazer aquilo que compete a nós fazermos, é o esforço próprio. Mas que eu queira, eu não vou poder tirar um umbral, meia hora de umbral, por minha mãe, ou por meu pai, ou pelos meus filhos, ou esposa, ou por os amigos. Porque cada um, segundo as suas possibilidades, e Emmanuel diz que é a única estrada definitiva e sincera para recorrer aos espíritos amigos nas menores dificuldades da vida. Como se o apostolado mediúnico fosse uma cadeira de cartomante. E nós tentamos muitas vezes enrolar os nossos irmãos espíritos. Assim como se fazia com Jesus. Já viu toda vez que as pessoas vieram tentar Jesus? Mestre, bom amigo, sei que você só diz a verdade. A gente chega na casa espírita, o médio, falando já o médio, o trabalhador, aí vai lá falar com o mentor da casa, com aquele cara de a última pessoa do mundo, mais sofredor, a cruz mais pesada. Tanto os frequentadores sempre vão assim. Os espíritos sabem, porque uma coisa que espírito um pouco superior a nós consegue ver claramente, como eu estou vendo agora, de frente da tela, as letras, são os nossos pensamentos, são as nossas ações, elas estão impregnadas em nós.
não estão fora, guardado num cofre. É a 621, está na consciência. Alguém lê e pronto, vai ler como se fosse um livro aberto. A gente chega, né, com esse ar. É assim, né? E a gente sempre vai perguntar tudo. Não, lógico, eu não vou mais perguntar. A gente não pergunta mais se tem que fazer o banheiro com rosa choque ou azul canela. Isso aí não faz mais. Mas toda hora e todo instante está incomodando os irmãos que trabalham tanto por tudo. O nosso irmão Amadeu, certa vez, foi perguntar umas coisas do Dr. Bezerra, meu irmão, isso aí pertence a vocês, né? É a parte de vocês. Porque se não for a nossa parte, foi Bezerra que fez. E qual é o mérito nosso? Nenhum. Eu tenho que dar cabeçada, eu tenho que acertar, eu sozinho. Porque foi assim que todos aprenderam. Por que nós seríamos? Por que nós seríamos diferentes? Incapazes do trabalho interior pela própria edificação. Desculpa, incapazes do trabalho interior pela edificação própria. Na fé e na confiança em Deus. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só nos manifestamos para os corações indóceis, endurecidos, que fecham os olhos a tudo. Porque se vocês quisessem, se vocês fizessem o trabalho de vocês, não precisaria das nossas manifestações ostensivas, porque vocês já têm a Deus e a lei. Está lá no Evangelho. Mas isso não é para o outro. Isso é para mim. E principalmente para nós que estamos aí a morejar com conhecimentos maravilhosos que temos à luz do Espiritismo. Dizem se necessitar de conforto, se desatenderem seus caprichos inferiores e nas suas questões pessoais, estão sempre para acusar e escarnecer. Escarnecer e acusar. É o que nós mais fazemos, não é isso? E aí eu me lembro de uma divina, divininha, mas que me ensinou duas coisas lindas e maravilhosas. Posso dizer que eu não tenha aprendido, mas que pelo menos ela me ensinou. O aprendizado é meu, então ela fez a parte dela. Porque certa vez essa menininha muito pequenininha, lindinha, ela é tão linda e tão maravilhosa que ela é pequenininha, que ela beija sempre o nosso coração quando nos abraça. E ela disse certa vez assim, olha, com boa vontade, lembra lá de Emanuel, da boa vontade, lá de melhorar? Com boa vontade, meio quilo de feijão e uma pareia de avoador, você alimenta a sua família, desde que tenha boa vontade. Isso faz quase 25 anos que ela me falou isso. E depois ela disse assim, meu filho, toda vez que nós acusamos alguém e apontamos um dedo, tem 3 dedos voltando e nos acusando, e o dedo polegar para cima, nos ligando ao Pai. Mas é assim mesmo. E a gente faz muitas vezes sem querer, querendo, igual o personagem do... Sim, é Dona Minervina. É para quem queira saber qual é a personagem linda e maravilhosa que nós falamos. A gente sempre faz assim, sem querer, querendo, como diz o personagem lá do Chaves. Certa vez estávamos eu e Arinaldo na rádio e começamos a falar dos irmãos católicos, esperando um convidado para o programa Estação da Luz, lá na Sintonia da Luz, que era nem Estação, era Sintonia da Luz, lá na Rádio Bote à tarde. E começamos a falar amorosamente dos irmãos católicos, e daqui a pouco começamos a, escarnecer. E quando nós estávamos escarnecendo bem muito, mas ali sozinhos, só eu e ele, mais ninguém, aí ele disse, ela vem o convidado, vamos recebê-lo. E na Rádio Poti tem uma escadaria muito grande para você subir para o primeiro andar. Ele vinha caminhando, ele estava em cima, e quando ele mais ou menos estava na metade da escadaria, ele levantou os olhos, olhou para a gente e disse, é engraçado. Aí, o que é engraçado? Ele disse, 2 ex-padres
falando mal do catolicismo, e a gente quase que cai para trás, né? Então, a gente é pego assim, sempre acusando, sempre escarnecendo. Falam de caridade, humilhando todos os princípios fraternos. Ah, se a fome não fosse grande, aquele pão não receberia. Não conhece outro interesse além do que lhes lastreia o próprio egoísmo. Somos irônicos, acusadores, somos irônicos, acusadores, e procedem quase sempre como crianças levianas e inquietas. Crianças, ainda bem. Desculpa, porque somos crianças, espíritos ainda na fase. Amigo, a gente já tem um bocado de tempo rolando. Já fomos expulsos lá, né, do outro local, de capela, e muitos de nós estamos para segunda expulsão. Então, não somos ainda tão crianças assim, né, para dizer isso. Esses são também aqueles elementos da confusão que não penetram o templo de Jesus nem permite a entrada dos seus irmãos. Eita, Emmanuel pegou forte, porque isso aí trouxe lá de Jesus, no sermão em que ele fala: hipócritas, fariseus, não entra nem deixa entrar. Os fariseus modernos. Esse gênero de inimigo do apostolado mediúnico é muito comum. Então não é uma exceção a regra, é a generalidade. Insistindo em seus processos de insinuação, sendo indispensável que o missionário do bem e da luz, e aí ele modifica, ele já tira do apostolado para o missionário do bem e da luz, se resguarde na prece e na vigilância. Tem uma prece, o Salmo, se eu não me engano, 99, 1000 cairão à minha esquerda, 1000 à minha direita, e eu vou estar ligado ao Pai. Então, aquele que se queira fazer missionário tem que se fazer surdo e mudo para muitas coisas. Como é que assim mandou os primeiros seguidores de Francisco de Assis? Vá e leve o evangelho. Depois, se puder, falem. Leve o evangelho. E se puder, depois, falem. Então, o verdadeiro missionário, e aí, o missionário não é só na questão, desculpa o adendo, não só na questão da casa espírita, mas todo aquele missionário, ele tem que fechar muitas vezes os ouvidos e beber a água da paciência do Chico, a água na boca. Nosso Edson, mas você não sabe, Edson, que já fez isso aí 600 vezes, 700 vezes. Esse experimento da luz, isso não vai dar certo, desista desse negócio. Nos falava o nosso irmão Marcel Mariano, quinta-feira passada. Se ele vai dar ouvidos, nós estaríamos hoje ainda com candeeiro. Ainda bem que ele não ouviu, então é isso. É indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância, mudo e surdo. E com a verdade deve sempre surgir num instante oportuno, para que o campo do apostolado não se esterilize, faz-se indispensável fugir deles. Aí quando Emmanuel diz assim que o primeiro inimigo do médium é o próprio médium, e o segundo inimigo está dentro das casas espíritas, que é os médios, então faz muito sentido dizer assim: fuja de nós, fuja desse ser, e
como ontem Sandra falou em relação a Paulo, da conversão, que não foi ali naquele batismo que nós vimos no filme, mas ele foi à casa do pai e ficou irritado. O homem velho ainda existia. Então fuja desse homem velho que Paulo tanto combateu, para que deixe vir um homem novo. Então esse homem velho deve fugir, seja dentro ou fora da casa espírita. Essa é a grande mensagem, né? E aí a gente vai ver, muitas vezes isso pode ocorrer na casa espírita. Não é sempre, mas depois eu vou contar aqui um caso que aconteceu comigo com o seu Amadeu. Deixa eu ver aqui. Leila, oh meu Deus, ela nem me escuta. Leila, sou eu, seu amigo espiritual. Ah, peraí, não tá vendo que eu tô aplicando passe aqui? É que eu sou médio passista. Só se for passista de escola de samba, né, irmã? Pra que essa coreografia toda? A desperdição dessa energia toda aí parecendo uma lombriga desvairada? Basta fazer uma prece pra ele, eu te ajudo. Olha aqui, ele tá muito carregado. Eu tenho que tirar esse peso que tá dentro dele. Tá carregado de medo de você, né? Aqui, se você não pode ajudar, não atrapalha, tá bom? Desculpa, moça. Não é com o senhor, não. Olha, feche os olhos e pense em Jesus. Você também, irmã, deveria fazer o mesmo. Fechar os olhos e pensar em Jesus, né? Eu já tô pensando em Jesus há muito tempo. Não, tá não. Você me desculpa, mas parece que você tá querendo aparecer aqui. Como assim? Olha essa camisa que você tá usando. Camisa? Então, eu ganhei. Ganhou de quem? Do menino que estampa a camisa. Leila, você pagou por ela, né? Ele vive disso. Ô, Leila, por favor, me ajuda. Vamos trabalhar juntos. Tá, mas olha, eu ajudo, mas não se mexe no meu serviço. Tá bom, não vou me meter. Mas me diz uma coisa, você tá sabendo da última moda do passe? Que moda? Não tá sabendo a última moda? Ah, eu sei aquela do bonecão do Não, essa aí já passou, é outra. Qual É a moda que os grandes médios estão aplicando agora. Qual é? Você não tá sabendo, não? Não. Bom, então eu vou te ensinar, mas você promete não espalhar pra ninguém? Sim. Então. Mas agora. Isso, Ia então começar faz. agora. Vai. Então, peraí, já fez como funciona. Profissa, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5. De costas. Já ia virar. Irmão, por favor, dá uma ajuda aqui. Taca de passe nesse menino, Leila. 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 Taca de passe. Oi? Tu viu cadê aquele moço careca que tava aqui dando passe nele? Já foi embora já. A reunião já acabou faz tempo. É? Eu vou fechar o centro já. Quer passe? Oi? Taca de passe.
Então, isso aí é dos nossos irmãos amigos da Luz, lá do Rio de Janeiro. Eles descobriram uma maneira maravilhosa de falar das nossas possibilidades extremamente equivocadas. Isso passa em qualquer outro caso. Por quê? Porque falta normalmente o estudo, falta a conscientização, a boa vontade, que muitos têm, mas não só disso serve. Mas eles descobriram esse filão muito interessante através do humor para nos ensinar coisas que nós fazemos errado e nem percebemos, né? Mas vamos embora. E agora ele vai falar do chamado, os 7, não são 5, viu? E não é para trás, não. Os 7 passos da mediunidade com Jesus. Porque mediunidade é de todo o planeta, até antes do planeta mesmo, porque não foi criado com o planeta, né? O planeta já veio relacionado com a mediunidade. E aí os 7 passos são os ciclos, né, que o nosso estudo normalmente das casas espíritas fazem, né? Então, o primeiro ciclo é a eclosão da mediunidade, o segundo ciclo, a percepção de fluido, o terceiro, aproximação, um se sobrepondo ao outro, mas em síntese geral, que não é algo definitivo, porque é assim, se não for assim, não tem jeito, mas é mais ou menos isso. Então, o que é, vamos supor, a eclosão? É quando você, de uma hora para outra, começa a verificar que aquilo que é normal, e é normal, porque aí a gente pode perguntar assim, qual foi a pessoa que nunca ouviu alguém chamando seu nome na rua e voltou, não tinha ninguém, ouviu um vulto, quer dizer, então a mediunidade é. Mas, como dizia um amigo nosso lá do Bezerra, quando esses arrupios começam a ficar mais frequentes, né, aí realmente a gente vê que é a eclosão. E o bom, por que Emmanuel fala lá das fileiras que trazem, né, todas aquelas possibilidades equivocadas dentro da casa espírita? É porque nós entramos pela porta do lado, dentro do espiritismo, porque o certo e o ideal seríamos entrar pela porta da frente. E a porta da frente da casa espírita é a evangelização infantil, que posso dizer para vocês, sem medo de errar, e os evangelizadores, aqueles que trabalham na evangelização, irão concordar. Ela começa mesmo antes do nascimento, na barriga de mamãe, e vai prosseguindo, né, em todas aquelas fases do Digi, né, até a fase da madureza. Então, quando se passa por isso aí, você tem poucos erros, já não tem tantos, né? Porque o erro é uma característica ainda dos planetas de provas e expiações. Mas, normalmente, quando a gente entra, sempre é assim, é por causa muito mais da dor do que de qualquer outra possibilidade. Então, quando essa eclosão ocorre, você tem esse primeiro ciclo, que pode ser dividido em 1 ou 2, e aí você vai galgando através, normalmente, isso é de 6 em 6 meses, já foi anual, né? Então, você vai estudando, repetindo aqueles esforços que você faz durante esse ciclo todo, e você vai percebendo. Só que quando você está já dentro desse processo mediúnico formado, esses passos que foram feitos muitas vezes em 6 anos, em 3 anos e meio, 3 anos, isso é a rapidez do pensamento, porque é o principal atributo do espírito, é o pensamento. Eu poderia dizer que a mediunidade em si é o próprio pensamento do espírito, da força. Então, a percepção, a aproximação, o contato, o envolvimento, isso ocorre em frações de milionésimo da luz, da velocidade da luz, né? Que é a verdadeira velocidade do pensamento. E depois nós temos as reuniões onde aí, depois de todos esses círculos estudados, que é um estudo científico, acompanhado por uma equipe que tem um bojão de experiência muito grande, ali a gente vai verificar qual é a mediunidade que aflorou, qual foi a que
deixou de aflorar, qual foi a que aflorou no meio do caminho, ou saiu, ou ficou. Então, ali vai tendo todas essas possibilidades, porque nem todos serão médios psicofônicos ou psicográficos ou médios de cura. Muitos vão ser instrutores, muitos vão trabalhar na divulgação. Então, ali é mais ou menos que vai se roteirizando as nossas possibilidades. Mas essas possibilidades, elas deveriam começar lá na evangelização infantil, na barriga de mamãe ainda. Mas a misericórdia do Pai é imensa e permite que nós possamos chegar, né, como diz o nosso irmão, pela porta do lado. Mas chegamos, né? Nós estamos aí no finalzinho do nosso programa e eu acho que a gente vai dar uma parada aqui, porque vai ver esses círculos, ponto por ponto, mas no próximo encontro, que é na quinta-feira, porque nem vai poder falar do ciclo 1, porque vai ser muito apressado, muito rápido, mas a gente vai ver esse ciclo. E esses estudos, assim como é o estudo das ciências que estão envolvidas na cátedra, então você nunca para de estudar, você nunca para de ver, e assim como nas ciências normais, vamos dizer assim, então o cara se forma engenheiro, né? Das possibilidades que a engenharia tem, mas para construção, né? E ele vai ver na universidade, ele estudou, ele viu toda aquela prática, viu aquela parte teórica, viu aquela parte prática normalmente dos 2 últimos anos, mas onde você vai obter mais robustez no dia a dia, nas obras em que você faz, naquilo que você viu lá nos esquadros, com os compassos, com os números e cálculos, e que muitas vezes na obra em si, no momento do calor da obra, você está aprendendo mais. Então, você é contador, você estuda para contabilidade, faz tudo aquilo, mas você vai ver que o aprendizado é no dia a dia, porque com cada cliente é diferente, cada coisa. Então, isso aí também o que é isso para a gente? É a casa espírita, é aquele dia a dia na casa espírita, nas diversas possibilidades que a casa espírita oferece. Isso não quer dizer, sobre hipótese nenhuma, que as outras doutrinas religiosas não ofereçam também os mesmos patamares, que a gente não sabe, porque nunca vivemos diretamente nessa encarnação, mas a gente sabe muito bem, tem as escolas dominicais nas igrejas evangélicas, tem o catecismo na igreja católica, tem a juventude, todos eles também estão envolvidos dentro dos mesmos processos, de maneiras diferentes, trabalhando possibilidades diversas, mas com um só direcionamento, que é a formação do homem de bem, porque em tudo isso a matriz da nossa direção o homem de bem, é que o homem novo possa enfim nascer, relembrando aqui o nosso querido Paulo de Tarso, né? Vamos ver agora se a gente consegue colocar
Então, esses aí são os nossos quadros de trabalho da semana, que foi passado aí todos eles, né? E nós estamos nos encaminhando para o final, agradecendo a todos e prometendo voltar a partir das 19 horas com o programa Estação da Luz, com o nosso irmão Maurício Cury, né, lá de Brasília, que vai falar sobre fé. Sabemos o que é, o Espiritismo responde. Nós tivemos Sandra Borba, só possa sempre nos ajudar e nos auxiliar a não errarmos tanto no caminho da jornada evolutiva que nos propomos durante essa vida. E pedimos também, Senhor, que pelas horas que são, pelo dia que nós temos, pela luz maravilhosa que se faz para nós através do sol, que esse momento em que o planeta está sobre uma prova, possamos, meu Deus do céu, unirmos força para passarmos um galardão por essa prova. Porque se ela chegou para nós, é que o Pai viu em um recanto de nossa alma a possibilidade de passarmos com louvor. Então, com certeza, isso vai fazer uma modificação no planeta. Não será aquela modificação geral de dormir em provas e expiações e acordarmos em regeneração, não. Há 100 anos atrás tivemos e não fizemos muita modificação. Mas é outra semente que foi plantada. Quem sabe essa semente ela possa render, enfim, aquilo que Jesus propôs na parábola 30, 60 e 100 por ano. Mas vai depender de cada um de nós. Não vai haver uma modificação radical, mas sairemos modificados, com certeza absoluta, em todos os campos, né, da vida. E rogamos por aqueles que, de uma forma ou de outra, atrapalharam, seja de que forma for, economicamente ou politicamente falando, ou financeiramente falando, essa possibilidade tão linda que foi esse recolhimento que todos nós tivemos. Que a paz, o amor e a harmonia do Cristo estejam no coração de todos. Hoje, amanhã e sempre, voltamos com a programação normal da Web Rádio Estação da Luz e voltamos às 18 horas. Muito obrigado, que a paz do Cristo esteja no coração de todos.